Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma super montagem de computador. E a montagem de computador que a gente vai fazer hoje é para jogar games de simulador, mas não qualquer simulador. A gente vai jogar hoje Assetto Corsa. Essa máquina não é para mim, é para um amigo meu, tá? Que curte muito simulador, curte drift, tem canal do YouTube, tem Instagram bombado, cara do drift, tá? É o filho do Cabeça, né? O Cabeça Júnior, né? Mais conhecido como Juniors, né? Com Z no final aí, tem canal no YouTube também lá. Ou, né, seria Junior 11 também, se eu não me engano, lá no Instagram, que acho que é o nome do carro dele, né, que fica com 11 lá. Então tá aí, tá? A gente vai montar uma máquina pra ele brabíssima hoje, pra ele poder jogar em um Assetto Corsa, jogar um driftzão brabo, e a máquina vai ser pra essa proposta, tá bom? Essa máquina que a gente vai mandar pra ele de presente aí. Então estamos aqui, ó, com um processador Ryzen 7 5700, são 8 núcleos, 16 threads, ele trabalha aí basicamente com 20 MB de cache e 4.6 GHz no modo boost. É um processador que já vem com cooler box, então ele vem uma solução térmica da AMD, que é o Wraith normal, né? Mas a gente vai adicionar uma solução de líquida, né? Um radiador de 360 para deixar a máquina com uma estética mais legal, mas também com uma temperatura ainda mais baixa. Não é que precisava de um 360, um de 240 já faria festa aqui, mas a gente vai pôr de 360 para dar aquela estética brabíssima. Vamos montar esse PC então e conhecer todas as peças, agora que você já sabe o processador? Então bora lá! Bom, já temos aqui o nosso processador, vou deixar para cá a memória e eu já conto para vocês. A placa-mãe que a gente vai utilizar, pessoal, é uma Colab da Pichau com a Gigabyte, é uma B550MK. Essa placa-mãe aqui, ela une algumas características que nós vimos no mercado que não tinha nessa faixa de preço. Essas características que eu vou falar aqui para vocês agora, juntas, você só encontra em placas-mães que são 300, 400 reais mais caro do que essa placa-mãe aqui. Então é por isso que a gente fez essa collab, porque a gente queria que o chipset B550 tivesse uma opção mais acessível, com características bacanas para máquina gamer. Qual características são essas, Júnior? Vou mostrar para vocês na plástica aqui, ó. Na plástica não, né? Vou mostrar para vocês aqui na prática agora qual essas características, tá? Tirar ela aqui do blister, ó. Primeira coisa que você precisa saber, placa-mãe para Ryzen 5, Ryzen 7, tá? Você vai utilizar um Ryzen 5 ou Ryzen 7, de preferência sem ser modelo X ou X3D, até dá para rodar, mas não é o foco dela, a gente colocou ela no mercado para rodar com as versões G ou com as versões 100X e etc, essa é a ideia dela. Agora, quais são as características que só a placa-mãe 300, 400 reais mais caro que ela tem? Todas elas juntas, tá? Chipset B550, beleza? Além do B550, ela ter PCI Express 4.0, que é uma característica do chipset, mas não é obrigatória, tem placa-mãe que não tem, tá? 2 slots M.2, então tem um aqui embaixo e outro aqui em cima, com um sistema de instalação facilitada, sem precisar de parafuso, e 4 slots de memória RAM. Essas características juntas, pessoal, são extremamente difíceis da gente achar. Diria que é impossível, basicamente, de você encontrar todas as características juntas no preço dessa placa-mãe. Você vai encontrar algumas dessas características no mesmo preço dela. Às vezes você vai encontrar placa-mãe com 2 M.2 e um PCI Express 4, mas é só 2 slots de RAM. Às vezes você vai encontrar uma com 4 slots de RAM, mas é só um slot M.2. Às vezes você vai achar uma que é 4 slots de memória com um B550 com um slot M2, mas o PCI Express eles nerfaram para 3.0, por exemplo, porque colocaram 4 slots de RAM e tinha que baratear alguma coisa. Então essa aqui, ela basicamente traz todas essas características juntas. Então é por isso que a gente trouxe essa placa-mãe. Cara, é um sucesso de venda tremendo, tá? Eu não tenho ideia de número assim exato para falar para vocês, mas se eu posso dar um palpite para vocês, eu acho que já vendeu mais de 10 mil placas-mães dessa, tá? Em questão de 6 meses que a gente trouxe pro mercado aí, talvez um pouquinho mais, tá? Então vendeu por volta de umas 10 mil. Só para vocês terem ideia, na Black Friday eu acho que vendeu mais de 1.500 só na Black Friday. Teve uma das promoções em um dos dias de Black Friday que a gente liberou ela, que acho que vendeu tipo coisa de 1.000 placas ou 1.500 placas de uma vez. Tipo, a gente liberou na live e foi vendendo, quando tava num pedaço, 2 horas depois de live, já tinha esgotado todas as B550 que tinham sido liberadas. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. Então é muita placa mesmo, tá? Tem uma aceitação bem legal. Bom, vamos parar de enrolação aqui e vamos fazer a montagem, tá? Daqui da caixa, pessoal, acho que eu só vou precisar do espelho, tá aqui, ó, tá? O espelhozinho. É uma placa-mãe muito bacana, que a gente vai estar utilizando, ó, espelhozinho pra gente colocar no gabinete. Vou deixar ele aqui do lado. Não vou precisar do cabo SATA. Vamos fechar aqui a caixa dela, puxar ela aqui pra cima. Ó, conexões dela no espelho traseiro, né?
Aqui basicamente nós temos duas USB 2, temos 4 USB 3, HDMI DisplayPort, mais do USB 2 aqui, mais uma conexão de rede e conexões de áudio. Então, cara, ela é completinha, tá? Ela é completinha, não tem muito o que falar dela assim. O que você não vai ter nela que você vai ter numa placa-mãe que é R$500 mais caro? Pô, um puta dissipador aqui no VRM, né? Aquele sistema top, um formato ATX e tal. Cara, você não vai ter essas características. É uma placa-mãe abaixo de R$500, com todas essas características que eu mencionei para vocês. Então, não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. A gente optou aqui por trazer o máximo possível de características que trouxesse um bom custo-benefício para quem vai utilizar um Ryzen 5 e um Ryzen 7 100X de preferência. E a gente conseguiu, acho que, trazer aqui um bom trabalho para vocês dentro dessa proposta. Vamos pegar o nosso processador? Vamos abrir ele aqui da caixa, ó. Tirar ele aqui, mais um pouquinho, pronto. Vamos lá, ó, puxar ele aqui de dentro, os manuais, aí, e olha lá, aqui veio o nosso processador aí. Vamos tirar ele aqui da caixa. Aqui veio o Cooler Box, ó, a gente não vai utilizar ele, mas tem um Cooler Box aí, manual, não precisa de manual de processador, né? Tirar aqui o blister, olha lá, vamos tirar ele aqui de dentro para não dar reflexo e a gente poder enxergar tudo, ó. Tem que tomar cuidado porque no M4 os pinos são no processador, né? Nessa brincadeira de você tirar o processador forçando aqui, às vezes ele escapa, cai, torta pino, né? Aí dá ruim. Ó, aqui tá o nosso processador. É o Ryzen 7 5700, tá bom? Nosso maravilhoso CPU aí. Esse aqui a gente vai utilizar. Ele não é o processador mais top da geração dele, né? Muito pelo contrário, ele é um processador ali que surgiu depois. Ele é como se fosse um 5700G, só que sem o vídeo on-board. Para a proposta da máquina que a gente vai utilizar, cara, tá de sobra aqui, tá? Ó, tem uma seta aqui nesse cantinho, tá vendo? E essa seta aqui desse cantinho vai indicar pra gente a posição para instalar o processador na placa-mãe, ó. Aqui na placa-mãe, pessoal, a gente tem uma setinha também, tá vendo? Tem uma setinha que fica aqui em cima. Essa setinha vai indicar a posição do processador. Então a gente vai abrir essa trava de slot aqui, ó. Puxei a trava, abri dessa forma. Vou pegar o meu processador, lembra de colocar a setinha na posição do socket que falava que tinha que ser a setinha, que é aqui em cima. Vai posicionar ele aqui na placa-mãe, ó lá. Sem muito segredo, amigos. Só encaixar, ó. Soltou ele aqui, ele já foi, tá vendo? Tá encaixado, 5700. Fechar a trava do slot, fechei aqui. O processador tá instalado na placa-mãe de boa, tá? Sem dificuldade. Feito a instalação do nosso processador, pessoal, a gente vai instalar a nossa memória. Qual memória que a gente vai utilizar? Para uma máquina, para simuladores como essa, pessoal, eu recomendo de 32, tá? Se você vai jogar de maneira não competitiva, 16 já é o suficiente, 2 de 8 vai estar tranquilo. Mas competitivamente eu recomendo colocar 2 de 16 para ficar com 32, por quê? Porque você vai rodar muitas vezes vários softwares que são do volante, do pedal. Vou dar um exemplo, nossos amigos lá da PRS, eles têm vários componentes, e aqueles componentes têm um software. Então você vai rodar esse software junto. Por isso você precisa de bastante memória RAM para você ter de sobra na máquina. Além disso, você vai rodar alguns softwares que fazem a telemetria, tanto da pista como das funções do carro, gera log do carro durante a corrida, como foi a performance, local que ele andou na pista, tal. Ele gera vários dados, então são softwares que estão rodando no fundo, tá? Então, quando você tem essas necessidades, você ter vários programas rodando no fundo, é importante você ter uma quantia boa de memória RAM e é importante você ter bastante thread para você poder dimensionar, né, e poder trabalhar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Se não fosse isso, 16 GB de RAM com um Ryzen 5 já daria conta, porque é 12 threads com 16 GB de RAM. Como ele tem essa necessidade extra, é 16 threads então, e não 12, que é um Ryzen 7 com 32 GB de RAM. Então a gente adapta a máquina para a necessidade do nosso cliente, no caso do nosso amigo aí também, tá bom? O modelo que eu estou utilizando, Spectrix D35G, tá? Esse modelo aqui é de 16 GB, 3200 MHz, dissipador preto com LED RGB. Então, vamos tirá-la do blister. Tirar outra aqui também já deslacrar. Olha lá. DDR4, BBB, bom, bonito e barato. LED RGB em cima só para dar um charmezinho, né? Memória bacana. XPG zona aí pra gente utilizar. Dissipador dela de metal. Importante não colocar uma de 32, né? Colocar duas de 16. Sempre que você puder, coloca sempre duas, nunca coloca uma. Divide os módulos aí para você ficar sempre com dois, porque dual channel dá mais performance. E é isso que a gente quer. E vamos abrir os slots aqui da placa-mãe, ó. Vou deixar ela meio de ladinho assim, ó.
E ó, vou abrir os slots. Aqui em cima, pessoal, tem uma informação na placa-mãe, ó, que é interessante a gente mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima ele fala, ó, que é o first slot, certo? De RAM. O que é o first slot? É os primeiros slots que você deve instalar as memórias RAM. Então, se você tem dois módulos de memória, o first slot aqui fala pra gente que é o A2 e o B2. O A2 e o B2 é o slot 2 e o slot 4. A grosso modo são os slots cinzas, então eu devo preencher esses dois slots primeiro com as duas primeiras memórias que eu for instalar na máquina. Quando você vai instalar 4 não faz diferença porque você vai preencher todos, né? Então, ó, peguei a minha primeira memória, vamos colocar no slot 2, como manda ali na placa-mãe. Fechei aqui a trava, ó, tá lacradinha. E vamos colocar no slot 4. Fechou. Fechei os outros travinhas ali que não vão ser utilizadas e ó, estamos dessa forma aqui, memória instalada, processador instalado na placa-mãe. Por enquanto zero dificuldade, né? Tudo aqui é bem tranquilo. Mais cuidadoso é o processador mesmo, que tá um pouquinho mais chatinho na hora de instalar, mas ainda assim é bem tranquilo, né? Vamos pegar o SSD? Para a máquina dele, pessoal, 512 GB já dava conta. Por quê? São apenas 2 jogos que ele vai instalar no PC. E o Windows? Então, o Windows não ocupa nem 20 GB, né? E os jogos que ele vai utilizar não ocupam nem 100 GB os dois juntos. A gente está falando de Automobilista 2 e Assetto Corsa, tá? Então os dois juntos deve dar, com Windows tudo, não dá 150 GB. Ou seja, um de 512 sobraria com margem. Mas o de 1 TB hoje, pelo preço, ele vale muito a pena. Ele tem um custo-benefício pelo preço melhor do que o de 512. Então eu já coloquei aqui o de 1 TB, já que está num preço mais interessante, e peguei um modelo M.2 NVMe. É um Lexar NM620. Esse SSD atinge 3.500 de leitura. Elimina cabos, porque fica tudo no M2, e a placa-mãe tem 2 slots M2. Então ele pode pôr um agora e depois pode pôr mais outro se ele quiser, né? Que eu acho que ele vai utilizar para outras coisas também, não vai utilizar só para simulador, né? Mas a proposta inicial aqui é para simulador. Tô tirando o lacrezinho aqui, ó. Uma coisa, pessoal, que é importante eu mencionar para vocês aqui, você tá vendo que eu tô tirando os lacrezinhos das peças, né? Várias peças têm lacrezinhos. Quando você recebe um produto na sua casa, é muito importante que você faça um unboxing desse produto, tá? Que você filme. Inclusive a hora que você vai receber do carteiro lá, vai receber do carteiro, da transportadora, cara, filma aquele momento ali, seja para você postar no seu canal do YouTube, na sua rede social, ou seja para você guardar como uma segurança. Por quê? Para você mostrar que, ó, o produto chegou lacradinho para mim. Só que se o produto por algum motivo chegar deslacrado, chegar com algum problema, chegar com alguma coisa, para você ter esse vídeo para você poder mandar pra gente. Você manda lá e fala, gente, eu falo, pixa, ó, eu gravei um unboxing, cara. A hora que chegou meu SSD aqui, ó, tava deslacrado, eu abri o blister e não tinha o SSD dentro. O que aconteceu? A transportadora pegou? O correio pegou? O que aconteceu? Eu não sei, pichar, eu quero que você resolva. Você entendeu? Você tem aquele vídeo para mostrar pra gente ali, né? Então é interessante você sempre gravar um unboxing. Cara, uma coisa tão simples. Você pega o celular hoje, grava em pé, grava deitado, pede ajuda pra alguém, grava você mesmo e você consegue eliminar, assim, as chances de ter qualquer tipo de problema de maneira muito rápida, tá? Como é que eu posso dizer? Um vídeo praticamente quase como incontestável, né? Então é interessante, tá? Seja para você gravar para um conteúdo, para sua rede social, pro seu canal, seja para você ter também, se acaso precisar acionar uma garantia, alguma coisa desse tipo, tá? Então, ó, tá aqui o nosso SSD. Eu vou tirar ele do blister agora. Vou remover ele aqui do blister, ó. Esse SSD ele vem com parafuso já aqui, mas a gente nem vai utilizar esse parafuso, ó. Tá vendo que vem aqui, ó? Por quê? Porque a placa-mãe tem um sistema de instalação facilitada, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa pecinha de plástico, ela elimina a necessidade de utilizar um parafuso, ó. Você vem aqui, ó, e você puxa esse pino, tá vendo? É um pino plástico. Então você não precisa de parafuso. Isso já ajuda, né? Tá aqui o nosso SSD. Ele tem uma camada de dissipação aqui. Ele é um dissipador que é como se fosse um alumínio bem fininho, uma camadinha de gel, alguma coisa assim, sabe? Que ele fornece um nível de dissipação, não é uma super dissipação, mas também esse não é um SSD de 5.000 ou 7.000 de leitura ou 10.000 de leitura. É 3.500 de leitura, então tá de boa, tá? Vamos utilizar ele, vamos ligar aqui na placa-mãe, ó. Só tem uma posição. Nota que ele tem um jogo de pino maior, né? E um menor. Aqui é o maior e aqui é o menor. E no meio aqui ele tem um risquinho, certo? Isso impede que você instale na posição errada, tá? Por quê? Porque aqui no slot, tá vendo? Ó, M2, você tem a parte maior e a parte menor e ele é dividido por um risquinho também físico. Ou seja, se eu tentar ligar dessa forma, olha o que acontece. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tenta encaixar aqui, ó. Não dá, ó. Porque ele bate aqui onde tem o pino. Por quê? Porque o buraquinho do pino tá aqui. Então você tem que girar ele e
colocar dessa forma, lá como que entra certinho agora, tá vendo? Então é dessa forma que você tem que instalar, ó. Colocou ele aqui, baixou aqui em cima, fecha o pino, dessa forma, um aperto, fechou. Tá instalado o SSD M2, olha lá como é que estamos na placa-mãe agora. Memória, processador e SSD NVMe instalado na nossa máquina, tá? Se fosse colocar o cooler box, a gente colocaria ele agora. Como a gente não vai colocar o cooler box, porque a gente vai utilizar um water cooler, então daqui a pouquinho a gente preenche o processador ali. Vamos pegar o nosso gabinete agora. O gabinete que eu vou utilizar hoje, pessoal, é um gabinete da Ace Geek, tá? Particularmente eu nunca montei, mas eu já vi no site, eu achei legal e eu falei, cara, por curiosidade e por achar ele um modelo legal, assim olhando pelo site, eu vou hoje ter a experiência de montar ele e vou montar na máquina do Júnior, meu xará aí, tá? O gabinete é o Eco Mini, tá? Que é um gabinete que aparentemente ele tem um espaço bacana, suporta várias ventoinhas e suporta o water cooler de 360. Então a gente vai utilizar esse modelo. A Ace Geek é uma marca muito legal. Inclusive, se você não segue a Ace Geek ainda no YouTube e no Instagram, dá uma olhadinha nas redes sociais dele, porque é uma marca oficial que a Pichau traz pro Brasil aí pra vocês. Tem produtos muito legais mesmo. Bom, vocês vão ver nesse gabinete aqui o resultado final, que fica realmente bem legal, uma montagem de uma máquina aqui. E é o nosso amigo Jadiel que grava lá no canal da Ace Geek. Você não sabe o canal da Ace Geek? Você entra aqui no canal da Pichau, certo? Na home do canal da Pichau, e daí você vai olhando ali pra baixo nos vídeos, você vai ver que tem o canal da Pichau Game, tem o canal da Mancer, tem o canal da Aigo e tem o canal da Ace Geek. Então você pode seguir as marcas que a Pichau trabalha aí junto pra vocês, né? Então tem vários conteúdos lá exclusivos, tem unboxing dos gabinetes, dos produtos e tudo mais. Bom, sem enrolação, vamos abrir? Ó, vou até levantar aqui pra mostrar pra vocês, vamos abrir. Fazer aquele tutorial de novo de como tirar um gabinete da caixa, que a galera não sabe. Tem muita gente que tira o gabinete tudo errado aí da caixa, hein? É uma coisa tão simples, mas a galera erra lá. Você tem que vir aqui, ó. Você abre a caixa, certo? Que nem eu abri aqui. Aí você vem aqui e puxa essas orelhinhas, tá vendo? Ó? Tem dos dois lados do gabinete. Tu vai puxar elas pra fora, ó. Puxei pra fora, certo? Deixa ela pra fora assim, ó, bem pra fora. Depois de ter feito isso, você vai pegar o gabinete aqui, ó. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai virar ele na mesa. Bota a mão aqui embaixo, ó, só para apoiar, né? E, ó, virou em cima da mesa, certo? Agora você puxa essa orelhinha, ó. Ó como é que ele vai sair liso, sem dificuldade. Eu vejo o pessoal se matando para tirar. Olha como é que não vai ter resistência nenhuma, ó. Zero resistência, né? Dessa forma é muito mais fácil, né? Até parece que foi feito para tirar assim. Olha só, vamos ver se vai dar choque. Não deu choque. Vou tirar primeiro de baixo. Ó, filtro anti-poeira aqui embaixo para fonte. Pezinhos emborrachados. Na verdade é tipo macio, né? Um pezinho macio. Deixa eu pegar aqui o gabinete agora. Vamos colocar ele em pé na mesa. E tirar o de cima. Ó. Ó, aqui em cima, filtro anti-poeira imantado. Bacana, hein? Tem gabinete muito mais caro que esse aqui que não tem, tá? Chuta quanto que você acha que custa esse gabinete? Eu não lembro agora. Eu não lembro, mas eu acho que eu paguei menos de 200 reais nele. Sério. Eu acho que foi menos de 200, tá? Se não foi menos de 200, foi tipo 220, 219. Foi alguma coisa assim. E olha o nível do gabinete, né? Ó, peguei aqui o gabinete agora, pessoal. Vamos tirar as partes de vidro dele. Vamos entender o gabinete aqui, pra gente poder fazer a nossa montagem. Primeira coisa que me chama a atenção de cara, ó. Aqui no PSU Cover ele é todo vazadinho. Isso aqui é bacana, dá mais um airflow ali pro case. Nossa, vem minha mão lá do outro lado, lá, tá vendo? Aqui o painel frontal dele é lateral, na verdade, né? Então tem duas USB 3, botão de reset, botão de power e conector P2 para headset, microfone, etc, né? E as laterais dele é de vidro temperado, ó. Lateral e frente, deixa eu ver. Parece que é vidro, cara. Acho que é vidro, ó. Barulho é de vidro, né? Vamos puxar? Ó. Aparentemente, empurrando aqui, ele libera. Vamos ver? Tô segurando o vidro. Ó, segura o vidro com a mão e acho que é isso, ó. Você puxa, ele tem as travinhas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá liberado o vidro. Vamos guardar. A frente dele, aparentemente, ele sai. Deixa eu ver. Ou não? Boa pergunta. Eu acho que ele sai, mas tem que desparafusar, tá? É, pelo que eu tô vendo aqui, ele sai e você tem que tirar parafuso. Acho que é um parafuso aqui e outro aqui. Bom, vamos tirar por curiosidade para ver? Vamos ver, só pra gente matar a dúvida se é isso mesmo. Ele tem dois parafusos internos na parte superior. Vamos ver se é esses parafusos aqui.
Tirei um, ó. E a gente já vai descobrir se é isso mesmo. É, eu acho que era isso mesmo, hein? Ó lá. Já soltou. Tirei os 2 parafusos aqui, ó. Vamos ver? Ó. E saiu. 2 travas embaixo também, ó. Tá vendo? Olha como é que nós estamos aqui já. Bom, manualzinho da Ace Geek, do gabinete Eco Mini. Aqui tem as gravuras dele aberto. Internamente, o que eu já posso olhar pra vocês aqui? Cara, que bacana. De verdade, para um minutinho aqui e analisa comigo as proporções desse gabinete e as possibilidades dele. O painel é lateral, certo? Furadinho. Peça cover dele inteiro vazado. Olha isso aqui. Inteiro vazado, meu amigo. Ou seja, isso aqui pode ter função para fazer fluxo de ar. Por quê? Porque se você... Normalmente, quando você coloca num gabinete, as ventoinhas, você vai colocar lá aqui em cima. Só que às vezes o gabinete não tem ventilação para puxar o ar do PSU cover, certo? Então a ventoinha não serviu para nada, basicamente, para não falar outra coisa, né? Agora, se você coloca ventoinhas aqui, a ventoinha vai ser funcional. Por que ela vai ser funcional? Porque o ar entra por aqui e o ar entra por aqui, ó. Então você pode ter um fluxo de ar, seja para entrar, seja para tirar. Eu colocaria de princípio, né, para puxar o ar para dentro, né? Porque o ar quente ele tende a subir. Então, se o fluxo ele vem nessa direção, você tem uma vantagem, né, da própria física, né, que o ar vai subir, o ar quente vai subir. Então você acaba ajudar o próprio fluxo ali correr, tá? Então é mais interessante. Furinhos para você passar cabo, ó. Tem um furinho aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Na lateral tem um aqui, 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 aqui e aqui também, tá? Então é completão. Suporta aqui, ó, um radiador de 240 ou 2 ventoinhas de 120, você pode colocar ali. Em cima, na spec, ele fala que suporta um 360, por isso que eu peguei ele, e a gente vai validar hoje se suporta. E suporta mais uma ventoinha de 120 ou um water cooler de 120 aqui na parte de trás. E a ventoinha que tá aqui na lateral, ela tem função de fluxo de ar ou water cooler. Por quê, ó? Tá vendo que é vazadinho lá atrás, ó? Tá vendo? E tem uma proteção aqui, ó, imantada também, tá vendo? Eu vou tirar a tampa para vocês verem, mas ó, ele tem um filtro anti-poeira imantado, o que permite pra gente ali, né, ter o fluxo de ar e com proteção para poeira, beleza? Vamos tirar aqui as peças agora, eu vou tirar essa tampa de trás, que eu tô doido para montar esse PC, né? Vamos lá, tirar aqui, tirar o outro, e ó lá, temos aqui o nosso filtro imantado, certo? Vamos guardar aqui dentro. E aqui atrás, ó, a fitinha aqui, ó, a trena, minha trena velha de guerra aqui, ó. Nós temos basicamente aqui 2 centímetros para organizar cabo nessa parte aqui de trás. Então essa área aqui tem 2 centímetros, que é o tamanho grande. Os gabinetes mais legais aí tem 2 centímetros. Os mais high-end possíveis tem 2,5 centímetros. Então a gente tá dando um tamanho excelente aqui. E na parte de baixo é o PSU cover, né? Aí o PSU cover, pô, o PSU cover é debochado. A gente tem 22 centímetros para organizar cabo aqui dentro, né? Então é espaço de sobra, basicamente. Vamos falar de medidas aqui para vocês rapidamente, ó. Medidas exatas do gabinete, ó. Ele tem 41 centímetros de comprimento, largura, eu acho que é 21, talvez com a bordinha, 21 centímetros, e a altura do chão até o teto, vou ver aqui, nós temos 45 centímetros de altura. Tá legal aí pra vocês, né? Então é basicamente isso aí que a gente tem de espaço útil aqui. Pra placa de vídeo, cara, você pode pôr placa de vídeo de 40 centímetros se você quiser. Mais do que suficiente, mais do que necessário, né? Bom, vamos começar a montagem, que eu acho que eu me enrolei demais aqui falando do gabinete. Me empolguei que era um gabinete diferente que eu nunca tinha montado. Aí fiquei falando igual uma gralha, né? Ó, ele vem com fitinhas organizadoras. Vem com os parafusinhos aqui, acessórios, tal, para instalação e tudo mais. Vamos deixar aqui na mesa. Ponto positivo, olha lá, ó. Cabos do painel frontal, sem pique 3 em 1, hein? Tudo pretinho, ó. Os cabos do painel frontal, cabo de HD áudio, tudo pretinho, ó. Cabo de USB 3.0, nada pique 3 em 1, hein? Parabéns pra esse geek aí. O gabinete, apesar de ter um custo baixo, né? Ele ainda assim capricha nos detalhes, hein? Tá bacana pra caramba até agora. Pô, vamos lá. Tem filtro anti-poeira em tudo, né? Tem filtro anti-poeira na lateral, tem filtro anti-poeira em cima, tem filtro anti-poeira embaixo. Tá completaço o gabinete, cara. Tá completaço. Pra falar assim que, putz, daria pra adicionar mais uma coisa, seria botar hammets de borracha aqui, né? Mas daí, conforme você vai adicionando coisa, você vai adicionando custo, né?
Ah, dá para adicionar um controlador. Pô, já vai ser mais um custo de um controlador. Aí mais um custo do ramo de borracha. Aí mais um custo de não sei o que lá. Quando você vê, o gabinete subiu R$100, né? Então, né, no custo dele aqui, na minha opinião, tá muito bom. Bom, o gabinete, como vocês viram, pessoal, não possui ventoinhas, certo? Não tem nenhuma. Só que a gente vai resolver isso, a gente já pensou nesse detalhe, então a gente adicionou um kit da Aigo de ventoinhas aqui, tá? Esse aqui é o CL12, é um kit 3 em 1. Ele vem com 3 ventoinhas com LEDs Rainbow, tá? De tipo Rainbow, que é RGB, então vai ficar variando o LED ali. E vai combinar com o LED do Water Cooler, que também são LEDs do tipo Rainbow. Então, eu vou colocar 2 ventoinhas lateral, uma ventoinha atrás e 3 ventoinhas em cima, que é do próprio Water Cooler. Então o water cooler em cima vai resolver já, tá? E as laterais e a traseira a gente vai colocar aqui agora, beleza? Vamos tirar aqui as ventoinhas da Aigo. Modelo simples, direto ao ponto, funcional, para cumprir o seu papel aí. Parafusinhos. E olha aí, as nossas 3 ventoinhas, tá? Aqui, ó. Elas não são ARGB, tá? Lembrando que a nossa placa-mãe também não é ARGB. Então a gente colocou o Rainbow para ficar com o LEDzinho já com o efeito de LED RGB ali legal. Deixa eu ver, vamos virar aqui o gabinete, porque eu vou instalar as ventoinhas, daí dá pra gente acompanhando esse processo, ó. Pegar uma delas, colocar as ventoinhas aqui. Essas laterais, o ar tem que estar jogando pra dentro. São ventoinhas baratinhas, eu acho que eu paguei 30 e poucos reais no kit, ou 40 reais no kit. Então é um custo bem baixo, bem baratinho, para fazer o fluxo de ar vai estar top ali pra gente, tá? E para posicionar elas, eu vou posicionar as laterais dessa forma, porque dela vai puxar o ar para dentro do gabinete. Ah, Júnior, dá para colocar um kit inverter que seria mais legal? Putz, até dava, mas eu não tinha disponível kit de fluxo reverso. Então, né, a maneira mais simples de resolver quando você não tem uma ventoinha de fluxo reverso é você colocar uma ventoinha de fluxo convencional, né, e colocar ela na posição que vai jogar o ar para dentro, né? Então a gente vai colocar ela dessa forma. Vamos adicionar ela aqui. Olha lá. Tem muito segredo essa parte, né, pessoal? Só parafusar, basicamente, né? É isso que a gente vai fazer, ó. Ó, adicionado aqui. Show. Vou pegar outra aqui agora. E aí, vocês já descobriram qual a placa de vídeo que a gente vai utilizar nesse setup? Já descobriu qual a placa de vídeo? Já comentaram aí? Placa de vídeo bacana, hein? Custo-benefício bom. Ela tava meio sumida. Ela andou dando uma sumida por aí. Mas agora ela voltou, tem umas peças disponíveis e eu coloquei já nesse setup aqui. Aí, ó, tá instalado as ventoinhas aqui no setup, na parte lateral. O fluxo já vai acontecer. Vou adicionar uma ventoinha aqui na parte de trás também. Mesmo modelo, né? Vem no mesmo kit. Passar o conector lá em cima. Vou colocar 2 parafusinhos aqui só para segurar. E depois eu adiciono o resto. Vou adicionar aqui o espelhinho já. Aí. Deixa eu ver se tá aqui fechado. Aí. Feito isso, pessoal, eu acho que dá pra gente colocar a placa-mãe aqui no lugar já, tá? Acho que dá pra colocar a placa-mãe. Deixa eu ver qual furinho eu vou precisar. Vou precisar de 2 lateral, 2 central, 2 aqui. Embaixo é 2 em posições de altura diferente. Então, 2 em posição de altura diferente, né? Com batendo 2 superior, 2 central e falta os 2 do lado aqui. Vamos colocar os 2 do lado. Vou colocar com a mão aqui mesmo. Olha, no lugar. E o outro é aqui. Tá feita a instalação dele. Vamos encaixar a placa-mãe para deixar já no lugarzinho certo. Vamos pegar aqui, vou deitar o gabinete. Você pode fazer com ele em pé também, se tiver praticidade e tudo mais. Mas o recomendado é deitar, né? Se você não fazer, não dá ruim. Ó, deitei aqui em cima. Vou pegar a nossa placa-mãe. Eu gosto de gabinete assim que fica todo aberto por causa disso. Olha como é que você tem uma visão muito boa, né? Vou pegar aqui a placa-mãe, posicionar ela aqui dentro primeiro, ó. E agora a gente vai fazer o encaixe dela no espelho traseiro. O segredo aqui é bater furação de parafuso, né? E fazer bater furação de espelho traseiro. Não tem muito segredo também não. Deixa eu ver se bateu tudo aqui atrás. Ó, aparentemente bateu tudo aqui atrás. Os parafusos também. Bateu aqui, bateu o outro. Só parafusar. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um central aqui, que ele já deixa a placa-mãe no prumo certo, né? Placa-mãe instalada dentro do gabinete. Legal o resultado, hein? Olha só. Coisa clean, tá instaladinha ali a placa-mãe. Falta o que agora, pessoal? Falta a gente colocar o water cooler, certo? Colocar a fonte e a placa de vídeo. E depois disso, ó,
só testar. Vamos lá que tá quase terminando, vamos embora. Fonte de alimentação, pessoal. Vou utilizar uma fonte de 650 watts, que é o suficiente para a máquina, para a placa de vídeo que eu vou utilizar e tudo mais. Uma fonte Nido 650L, uma fonte com custo-benefício muito bom, tá? É uma fonte que foi testada, inclusive, lá pelo Ronaldo Bossari, Tech Lab, participaram e ajudaram também a gente no desenvolvimento dessas fontes. Então a fonte aqui, a proposta é ter um custo-benefício maneiraço, beleza? Vamos abrir aqui, vamos tirar aqui a nossa fonte. Os cabos dela são todos flats, todos pretinhos, né? Bonitinho. Olha aí. E vamos retirar ela daqui de dentro. Colocar ela aqui em cima. Os parafusos para a instalação dela. Contato para suporte. Bom, posição para a instalação da fonte, pessoal. Só tem uma, né? Ventoinha virada para baixo. O gabinete tem filtro anti-poeira embaixo, para fazer ali, manter, né, livre de detritos de poeira embaixo, né? Então, ó, colocar ela aqui no prumo, tá? Já no lugar. Pegar a nossa chave e vamos embora. Os parafusos todos colocados no lugar e a fonte está instalada já bonitinha ali pra gente, tá? Primeiro cabo que eu vou passar aqui, pessoal, para já deixar ele no lugar certo, é o de CPU, que alimenta o processador. Então, deixa eu achar ele aqui. Achei já. Essa fonte ela tem 2 de 8, tá? Então eu tenho 2 cabos de 8 pinos, eu vou utilizar só um, porque a placa-mãe só tem um, né? Então, ó, vou passar lá em cima, deixar no lugar já e bora conectar ele lá em cima. Vamos lá. Tem muito segredo. O processador tá alimentado, já não vai ter problema de alimentação, tá tudo certo. Vou tirar o filtro anti-poeira aqui agora, por quê? Porque agora que eu tô com a fonte no lugar, já tô com várias cositas aqui no lugar, agora é a hora da gente começar a passar os cabos e instalar o water cooler, né? Então, vou colocar o water cooler já aqui na máquina também. Eu coloquei a fonte primeiro, só porque às vezes quando você coloca o water cooler primeiro, pode ser que as ventoinhas fiquem muito em cima do conector de alimentação, que não vai impedir de conectar, mas vai te atrapalhar. Eu tenho os dedos gordos, olha meus dedos gordos aqui, né? Então, na hora de você montar ali, você fica, tipo, se matando para conectar o cabo. E era só você ter colocado a fonte antes, já resolvi o problema, entendeu? E ó, vamos de water cooler. Qual que eu vou utilizar? Meu amigo, olha o tamanho da caixa, né? Vou utilizar aqui um water cooler da Aigo, é um AC SE360. Esse aqui é um dos water coolers de 360mm mais baratos do mercado hoje, tá? Ele tem 3 ventoinhas 120, que é 360, tem LEDs RGB do tipo Rainbow. A proposta dele é ser um custo-benefício bom, baratinho, para processadores como esse, Ryzen 7, Ryzen 5, Core i5, cara, vai até sobrar, tá? Você vai ver a temperatura depois que vai ficar esse processador. Eu vou fazer questão de fazer um vídeo mostrando a temperatura depois para vocês comentando, porque ele é muito baratinho. Às vezes você pensa que precisa gastar 400, 500, 600 reais num water cooler para entregar uma boa temperatura num processador de médio porte ali, quando um water cooler de 250, 300 reais já vai resolver teu problema e vai deixar muito gelado. Então, ó, vamos abrir a caixa dele aqui. Mas não entendam, né, que eu tô falando que é um water cooler para você colocar num Core i9, né, um Ultra 9 e tal, né, não é um Ryzen 9. Eu tô usando um Ryzen 7 100X, né. Saiba equilibrar as coisas, não seja extremista, tá? Não gasta todo o dinheiro no processador e depois não tem dinheiro para colocar no water cooler, tá? Equilibra, né, equilibra tudo na vida, olha, ó. Vamos abrir aqui. É grande a caixa dele, ó. Tá lá o nosso water cooler, cara. Bom, temos 3 ventoinhas, né? Olha, 3 ventoinhas. Kits de acessórios. Manual. Vamos ver se eu vou precisar. Às vezes não precisa, às vezes é bem simples. Mas se tiver alguma dúvida, tem o manual ali. Ó, radiador. Vou tirar o radiador aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na caixa aqui, ó. Aí, ó, antes do olha, Liminha, não tira ainda aqui, ó, tem mais outra aqui, ó, pronto. Obrigado, Liminha. Olha, tirei o radiador aqui. Quer dar a caixa aqui? Eu coloco pra cá, ó. Aí, ó. Foi ajudar, atrapalhei. Porra, Liminha. Vou pegar aqui no kit de instalação pra ver se eu já encontro o que eu preciso pra saber, ó. Isso aqui é pra colocar o radiador no gabinete. Isso aqui é pra MD, então provavelmente
Ele vai encaixado aqui nos pezinhos e eu vou parafusar ele. Isso aqui é para parafusar as ventoinhas no radiador. Esse aqui é para Intel. Então a gente vai utilizar o kit de instalação aqui, tá? Diz que é para AMD e para Intel. Vamos ver aqui já. A AMD3, né? Deve ser a AM3 e a AMD4, que deve ser o AM4 aqui, o furinho que a gente vai colocar os pinos, então. Então, se vai ter pino, tem que ter alguma outra coisa aqui pra gente colocar. Bom, então eu vou precisar disso aqui, esses aqui para colocar as ventoinhas no radiador, esse para prender o radiador e esse para prender o negócio, né, da bomba na placa-mãe. Além disso, ele vem com um hub, né, que é um hub PWM para 3 fãs, para você colocar uma conexão de ventoinha na placa-mãe e você ligar as 3 ventoinhas que vem no radiador, para você economizar conexões da placa-mãe se você não tiver muitas disponíveis. E tem uma outra peça que ele não está aqui nesses pacotes, que é a que eu vou usar para fixar mesmo, né? E daí essa eu estranhei porque aqui ele fala Intel, mas daí tem as coisas da AMD dentro do negócio da Intel, então isso que eu estranhei, né? E esse aqui é para fixar essa peça aqui na bomba. E vamos fazer a instalação. Ele vai colocar um pro lado de baixo e um pro lado de cima. Então vamos posicionar o radiador para ver onde eu vou encaixar ele. Ele vai ficar desse, é mais ou menos assim a posição. Vai ficar com a logo retinha, né? A mangueira dele é longa, ó. Bem longa, na verdade. E se ele vai ficar assim, a ventoinha tem que sair pra cá. Então, ventoinha saindo pro lado de cá. Isso aqui é pra mim saber a posição que eu vou instalar a ventoinha. Para o cabo ficar pro lado que vai esconder pra parte de trás, né? Vou pegar aqui. Vou esconder essa aqui também. Pegar aqui os parafusos. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar os parafusos, né, das ventoinhas no lugar. Parte de conexão aqui das ventoinhas está feita. Vou liberar já os cabinhos aqui. O mesmo cabo que alimenta a rotação, alimenta o LED. Então elas são PWM, né? 4 pinos. E não tem controle de LED, não é a RGB, né? Então o LED é tipo Rainbow, aquele LED RGB convencional, coloridão, né? Que fica passando o efeito de LED. Liberei os cabos. Vamos colocar os suportes agora. São esses dois que a gente vai instalar. Para fixar ele, a gente vai precisar desses parafusos. A gente vai fazer dessa forma, pessoal. A gente encaixa o suporte aqui, certo? Pega o parafuso e fixa. E do outro lado a gente faz a mesma coisa. Essa parte está concluída. O que a gente tem que fazer? Tirar o da placa-mãe agora. Tá vendo que a placa-mãe tem um bracket? A gente tem que tirar esse bracket dela. Então vamos pegar aqui. E aqui saiu o segundo. Feito isso, olha lá, a gente pode tirar o bracket da placa-mãe e ele sai inteirinho, certo? Isso aqui a gente não vai utilizar nessa montagem. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o bracket vem com o water cooler, tá bom? Esse carinha que a gente vai estar utilizando basicamente. Vou retirar esse que vem instalado nele, que é um de Intel. Como a gente não vai instalar um Intel, então vamos retirar ele daqui. Tirei os da Intel. E agora a gente vai colocar os da AMD. Agora no da AMD, pessoal, a gente vai colocar essas pecinhas aqui, ó. Eles são o contrário, tá? Então, ó, tá vendo que tem o AM3 e o AM4? A gente vai colocar no buraquinho do AM4, ó. Tem dois buraquinhos, o AM3 e o AM4. A gente coloca no buraquinho do AM4, a gente vem com essa pecinha aqui e vai fechar ele, ó. Certo? Dessa forma ele trava igual tava o de Intel antes. Ele vai ficar assim, beleza? AM3, AM4. É só seguir o que está escrito no próprio desenho ali do bracket, não tem muito segredo não. E essa peça é por pressão, tá? Então tem que forçar assim para dentro mesmo. Aí ele fica preso dessa forma aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Vou tirar essas pecinhas aqui
Tem o nomezinho dela aqui, um nome esquisito, né? Screws. E lá no computador a gente vai colocar lá dentro do bracket e vai fazer isso aqui, ó. Aqui dentro a gente vai posicionar ele atrás da placa-mãe. Tá vendo a placa-mãe lá, ó? A gente posiciona ele atrás da placa-mãe. Dessa forma, ó. Posicionou aqui, tá vendo? Foi nos furinhos ali. E pela parte interna agora aqui dentro, ó, a gente pega a pecinha e vai rosquear. Na verdade isso aqui é uma substituição, a gente está substituindo o bracket padrão da placa-mãe e colocando um bracket da fabricante do water cooler. Basicamente é isso, tá? Coloquei um. Bom, vocês podem ver que eu tô com outra roupa. Por quê? Porque era sexta-feira, era dia de live. Então eu parei de montar o PC para poder continuar a live. E agora já é outro dia, depois da live, depois do dia da live e tudo mais. E a gente vai terminar de montar essa máquina aqui. Por isso eu tô com outra camisa, outro boné e outra roupa. Vamos lá. Continuar aqui fazendo a instalação. Eu não sei porque eu invento de montar PC bem no dia da live. Algumas horas antes de entrar ao vivo. Sempre acontece isso daí. Cara, que eu tenho que entrar na live e parar de montar o computador. Mas olha lá. Aqui tá feito. Tirar o filtro anti-poeira, colocar pra cá. Agora, pessoal, o certo é a gente pegar o radiador, fixar o radiador e passar os cabinhos para trás já. Por quê? Porque daí facilita a gente a poder instalar a bomba, porque daí o radiador já tá no lugar, tudo mais, já fica mais tranquilo. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos ver como é que eu posso proceder aqui. Eu acho que eu vou deitar o gabinete. Vamos deitar o gabinete. Deitar ele aqui, ó. Dessa forma. Pegar o radiador aqui, colocar a bomba pra cá, ó, segurar ela com cuidado, posicionar ela aqui dentro, só por enquanto, só pra ficar posicionada ali. Pegar aqui os cabos das ventoinhas, vou jogar lá pra trás, que é lá atrás que a gente vai organizar eles. Então eu vou passar todos eles. Vou pegar esse aqui também. Não, esse aqui não precisa, esse aqui precisa. Por isso que é legal o gabinete desse Geek, olha só, né? O gabinete tem vários passadores aqui no teto, né? E esses passadores permitem a gente jogar todos esses fiozinhos lá pra trás, ó. Não vai ficar nada aqui na frente. Aí fica fácil de organizar, deixa tudo arrumadinho, né? Coloquei só meio que por cima eles. O radiador, a gente puxa ele na direção que ele vai ficar aqui. E aqui na parte de trás do gabinete, olha só, pessoal. Aqui a gente tem que enxergar aonde vai bater as furações, tá vendo? Bateu furação, bateu furação, bateu. E aqui embaixo vai bater também, tá vendo? Então é nessa região que a gente vai colocar todos os parafusos, tá? Vou pegar aqui minha chave. Eu vou colocar primeiro alguns parafusos só para segurar ele já no lugar. E depois a gente vai fixando os outros, tá? Então eu vou colocar primeiro um aqui da região mais do meio. Note que quando eu coloquei esse, eu já soltei o radiador. Por quê? Porque com esses dois ali, o radiador já fica no lugar. Por isso que eu coloco dois ali no meio para já segurar, né? Agora eu posso vir aqui, ó, e tranquilamente encaixando todos os outros, ó. Vou levantar. Agora eu vou levantar o gabinete, galera, ó. A bomba tá aqui, ó, certo? Como a gente deixou. E ó, a importância de passar os cabos é que agora a gente só dá uma puxadinha neles lá atrás, ó. Tá tudo lá atrás, escondidinho. Ficou tudo bem clean lá dentro. Próximo passo agora é a gente instalar a bomba do nosso water cooler. Aqui na bomba do water cooler, pessoal, é importante a gente focar em um detalhe, tá? Isso aqui não dá para esquecer. Tem muita gente que esquece isso aqui, ó. Tá vendo que ele é transparente? Você acaba não vendo, mas aqui tem uma película adesiva de proteção, tá vendo? Se você deixa isso aqui, ele impede a troca de calor do processador com a bomba do water cooler que vai fazer a refrigeração. Então você perde a eficiência do water cooler. Resumindo, ele vai esquentar o processador. Então você tira isso aqui, ó, para que a troca de calor seja feita, tá bom? É importante que você lembre de tirar isso aqui. Retirando isso, vou aplicar uma pasta térmica ali pra gente. Pegar aqui minha Snow Dog, colocar um pouquinho aqui, 3 risquinhos. Colocamos aqui. Aí, ó, tá feito. Fechar. E agora, a gente vai pegar a bomba do nosso water cooler que tá aqui. E a gente vai posicionar aqui sobre o nosso processador, ó lá. Não tem muito segredo nessa parte. É só acertar a furação. Acertou a furação. Bateu, você já vai sentir, ó, que ele encostou no processador. Tá vendo que ele tá dançando aqui, ó? Porque tem pasta térmica, então ele fica tipo um molinho assim, sabe? De você mexer, ele tá dançando em cima do processador, espalhando a pasta térmica. Então é nessa posição aqui que a gente vai colocar agora os fixadores, ó. Primeiro eu vou colocar com a mão, só para ele já ficar no lugar. Aí depois eu venho com a chave e eu vou fazendo a fixação.
Olha, tá no lugar. Só vir fechando. Aqui pode ver que ele já vai dar aperto agora, né? Então agora eu dou um aperto aqui. Dou um aperto aqui. Um aqui em cima. E um aqui embaixo. Não precisa mais do que isso, tá? Tá bem tranquilo já. Agora pego o cabo de alimentação CPU fan, certo? Vou passar ele aqui assim para deixar escondidinho. Passar ele aqui por baixo. Ele fica mais bonitinho escondido. Aqui. Assim. E agora vamos fixar ele aqui, ó. Tá feita a fixação. O cabo ficou todo escondidinho ali embaixo. Perfeito. Bom, feito isso, pessoal, tá quase 100% já a máquina. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar os cabos de painel frontal e a gente vai instalar a nossa placa de vídeo aqui. Na verdade, eu vou precisar colocar os cabos de painel frontal, o restante das alimentações ligar nos seus devidos lugares e daí o próximo passo é a gente instalar a placa de vídeo. Então vamos fazendo esse processo agora. Ó, cabos de painel frontal. Vamos passar o HD áudio lá para dentro. HD áudio, tá aqui. Aí. Não passei por baixo da placa-mãe porque tá bem pertinho, tá vendo? Então não há necessidade de passar por baixo, né? Já que tem o passador de cabo no gabinete. Vou pegar o cabo de USB 3. Esse eu vou passar por aqui, ó. Tem um pouco mais de espaço para trabalhar. E é só encaixar na placa-mãe. Tá feito. Vou pegar os outros aqui agora do painel frontal. Power LED. Power SW. E o H Reset, na verdade. Deixa eu erguer um pouquinho aqui o gabinete. Reset. Tá feita a instalação de todos eles, ó. Feito isso, vou pegar o 24 pinos agora. Passar ele lá pra dentro. Conectar ele aqui. Os 24 pinos conectado. Esses aqui são do water cooler, tá? Então eu vou ligar os 3 no controlador. Deixa eu já amarrar eles para ficar juntinho. Na verdade nem é um controlador, é só um hub, né? A gente vai estender para poder ligar na placa-mãe. E agora a gente vai ligar no Sysfan. Qualquer um que seja PWM 4 pinos da placa-mãe, você pode ligar aqui para fazer esse controle, ó. Liguei ele aqui, tá já no lugar. Agora, pessoal, eu vou organizar alguns cabos aqui atrás para a gente poder fazer a instalação da nossa placa de vídeo. Então, bora lá. E olha aí, galera, a placa de vídeo que a gente vai colocar nesse setup é uma GeForce RTX 4070 de 12 GB. Cara, esse aqui é o modelo WindForce Overclock Triple Fan da Gigabyte, tá? BBB, bom, bonito e talvez barato. Vai depender de quando você vai olhar. É uma placa aí que ela já esteve mais barata, obviamente, mas dentre as placas desse nível de performance hoje, ela tá entre as mais baratas, tá? É uma das melhores opções ali que você tem, mais ou menos. E é uma placa da NVIDIA, né? Então tem o gerador de quadros, tem o DLSS e tudo mais. A gente vai estar utilizando ela nesse setup. Talvez vai surgir a dúvida na cabeça de alguns aí, por que ela e não a 5070? É porque ela entrega quase a mesma coisa que a 5070, porém ela custa R$ 1.500 a menos. Então, por que, né, a 5070 nesse caso? Ó, aqui, galera, é o conector novo, tá vendo? É um adaptador para o conector novo de 12 pinos. Essa fonte aqui, ó, ela tem 2 de 8, tá? São 2 conectores nativos, eles não são split, tá vendo? É 2 de 8, cada um independente, não é o split. Então, para a gente ligar no adaptador desse aqui, eu recomendo você não utilizar cabo split.
O que é um cabo split? Cabo split é isso aqui, ó. Você vem um cabo saindo da tua fonte e quando chega na ponta ele vira dois cabos, tipo um Y. Isso é um split, ou seja, sai os dois cabos do mesmo conector da fonte. Esse aqui que a gente está utilizando não, é dois cabos que saem duas conexões independentes da fonte e vai as duas até o final, cada uma com seu conector. Então é esse que a gente utiliza para ligar aqui nesse adaptador, beleza? É importante falar isso para vocês, porque às vezes você vai acabar utilizando um splitzinho e ele não é o recomendado, tá? O ideal não é utilizar um split para esse tipo de conexão aqui. Vamos tirar o lacre aqui da fonte. Opa, da fonte não, da placa de vídeo, né? Tô bugado aqui. Olha aí. E aqui nós temos a nossa Gigabyte GeForce RTX 4070 de 12 GB, tá? Temos uma GPU capaz de empurrar os simuladores de corrida que ele vai jogar, vamos lembrar? A gente está falando de Automobilista 2 e a gente está falando de Assetto Corsa. Ou seja, ela é capaz de rodar 4K qualquer um dos dois jogos acima de 100 FPS. 4K muito acima de 100 FPS, com tudo no máximo. Por si só, ela já dá conta disso. A gente não vai utilizar 4K, a gente vai utilizar múltiplos displays, porém na resolução Quad HD, tá? Vão ser 2 ou 3 displays, que vai tornar uma resolução ainda mais leve e mais tranquila para uma placa de vídeo como essa. Se não bastasse isso, se você precisar, você pode utilizar um DLSS, tá? Que você consegue aí ganhar mais performance, ganhar mais FPS, trabalhando com upscaling e inteligência artificial da placa, ou até mesmo a geração de quadros, que para jogos de corrida eu não veria problema nenhum também. A alimentação dela é de 12 pinos aqui em cima. O sistema de refrigeração é triple fan, as ventoinhas são pequenininhas, tá vendo? Apesar dela ser uma triple fan, ela é quase do tamanho de uma dual fan, tá? Uma dual fan convencional, ela vem aqui mais ou menos, ó. Então ela é bem compacta, né? GeForce RTX, Gigabyte. A parte de trás do backplate dela é de metal geladinho, ele proporciona função estética, mas também de refrigeração aparentemente, ou pelo menos estrutural, tá? De refrigeração não dá pra ver porque o backplate é fechadinho, então eu não consigo ver se tem thermal pad. Mas se ele tiver thermal pad, ele funciona com função de refrigeração também. Não dá pra ver, ele é fechadinho, tá? Mas pelo menos estrutural e estética ele traz aqui pra gente, que já é muito importante. Vou colocar aqui a placa na mesa. Ponto interessante de mencionar é que a 4070, ela não é uma placa quente, tá? Ela é uma placa que é fria por si só. Então, ela sozinha, ela já é uma placa que ela é gelada, que ela não vai esquentar muito. Geralmente os modelos Dual Fan já entregam temperaturas bem baixas. Eu não lembro de nenhuma 4070 que tivesse problema de aquecimento. Todas elas foram sempre muito bem frias. E essa aqui não vai ser diferente. Então é uma placa de vídeo bem acertada para o setup, sabe? Uma coisa que vai te entregar performance, vai entregar uma boa temperatura, o consumo é super de boa, apesar de ele estar utilizando aqui 2 de 8, adaptando para um de 12, né, e tudo mais. Cara, o consumo dessa placa acho que é 180 watts, 200 watts no máximo, é algo bem baixo, não é nada de gigante assim, sabe? Ó, o que eu vou fazer já? Vamos pegar aqui o conector novo, tá? Que é esse carinha aqui, e a gente já vai conectar ele aqui na placa de vídeo fora mesmo, para você ter a certeza que o encaixe está feito bem certinho, tá? Essa placa de vídeo não tem problema com o conector, geralmente é 5090 ou 4090 o pessoal teve mais problemas, né? Mas nessa aqui geralmente não tem muita dificuldade. Ó, você vai chegar aqui, você vai encaixar, e você vai empurrar até o final, ó. Tá vendo? Você empurra até o final. Ó lá, encaixou, fez o clequezinho, foi até o final, não tá sobrando nenhuma bordinha de espaço ali, tá feito o encaixe, tá travado de um lado, tá travado do outro. Essa parte aqui de cima da trava é os sensores do conector e essa parte de baixo da trava aqui é a parte de conexão mesmo para segurar, né, no lugar, e os outros são os pinos de energia. Feito isso, depois a gente vai conectar aqui, ó, tá? Esses carinhas que a gente vai jogar lá para trás. Vamos liberar aqui as travas do gabinete. Ó, liberei a trava do gabinete. Vou abrir o slot. Abrir o slot. Tirar esses espelhinhos aqui, né? Vou precisar de 2 slots. Vou tirar o espelhinho. Esse espelhinho aqui ele é quebrado mesmo, ó. É convencional, né? É uma latinha, né? Que você quebra esses 2 pinos. Vamos lá. Ele não pega na placa-mãe, tá? Ele tem um espaço ali até a placa-mãe, então tá de boa. Tirar aqui as proteções dos conectores. E ó lá, tá livre. E agora é só encaixar lá dentro, galera. Sem muito mistério. Deixa eu ver aqui dentro. Esse é o momento mais legal, né? Instalar uma placa de vídeo no setup, olha lá.
encaixou. Fácil assim. Tá encaixadinha no lugar. Vou pegar aqui já meus parafusos e a gente vai fazer a fixação dela. Vou pegar aqui 2 parafusos. Não é uma placa que é pesada, então não é difícil de encaixar aqui, não vai ficar pendendo, entortando a placa, é bem tranquilo. Para a maioria dos PCs gamers, eu acho que você deveria parar numa placa final 70, sabe? Quase 100%, dá pra dizer que 90% dos gamers não precisam passar de uma placa 70. Isso aqui poderia ser o máximo. No máximo, talvez uma TI, uma 4070 Ti, assim, sabe? Estourando, assim. Para a maioria das pessoas, obviamente, não para todo mundo, né? Vamos conectar aqui, ó, as alimentações. Lembrando que não é split, tá? Ele é o cabo nativo da fonte, os dois, né? Ó, encaixou os dois. A gente pode puxar lá para trás para ir organizando, ó. Lembrando de não forçar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ela não tá forçada. O cabo não tá esticando lá para trás, puxando, né, forçando. Ele tá bem soltinho, bem tranquilo lá para trás. A gente vai amarrar bonitinho lá agora para concluir a organização e ver se vai ligar esse lindo computador aqui. Bora lá. Vamos ver se liga, galera. Deixa eu pegar aqui. Espero que ligue de primeira. Gabinete bonitinho, hein? Ó, liguei a primeira chave. E ligou de primeira. Caraca. Olha aí os LEDs que eu falei pra vocês que era tipo Rainbow, tá vendo? Pra combinar um com o outro, ó. O LED daqui é tipo Rainbow, do water cooler, das ventoinhas. Ele tá dando boot, né? O primeiro boot, galera. As ventoinhas laterais, ventoinhas de cima, ó, tudo ligadinho. Tá iniciando a máquina. Ó. Esse processo é normal, ele vai dar essas piscadas aqui porque tá iniciando a máquina, né? Mas olha que legal que vai ficar a estética do PC, cara. Tudo com os LEDzinhos acesos assim. Ó. Agora acho que ele vai bootar. Não vai bootar porque não tá com Windows, né? A gente tem que formatar a máquina, mas seria o momento de bootar. Tá, ó. 2 ventoinhas aqui na lateral puxando o ar pra dentro, tá? Então puxando o arzinho aqui pra dentro. Essa aqui tá tirando o ar e as 3 do water cooler tá tirando o ar pra cima também. As memórias com LED RGB, bomba do water cooler também com LEDzão. A placa de vídeo não tem LED, então tá uma quantia de LED bem tranquila, não tá exagerado de LED, né? Painel frontal é lateral e ele fica aqui. PSU cover deixando a máquina bem clean e esteticamente bonita pra caramba. Depois que daria pra fazer, como a máquina dele é de corrida, vai ser pra brincar de correr, dá pra ele colocar uma miniatura aqui de um carrinho, né? Colocar uma miniatura aqui em cima ficaria bem bonito. Talvez fazer um adesivo especial, alguma coisa diferenciada para essa máquina. Isso ficou muito incrível mesmo, tá? Cabeça Júnior vai curtir para bastante esse setup aí, né? Vai poder jogar muito simulador aí, né? O automobilista, vai poder jogar um Assetto Corsa, fazer muito drift com essa máquina. Eu espero que ajude demais ele no canal. Agora me conta aí, galera, você curtiu esse setup aqui? Você montaria uma máquina como essa? Se você curtiu essa montagem e todos os detalhes dessa configuração, eu vou deixar o link das peças que eu utilizei, todas elas, tá? Processador, water cooler, placa-mãe, placa de vídeo, gabinete, lá embaixo na descrição. Assim você pode se inspirar e quem sabe montar aí a sua máquina com o melhor preço do Brasil no site da Pichau, beleza? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!